Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos, bem-vindo a mais um podcast da BHH. Hoje no Junho Vermelho, onde temos como destaque a doação de sangue, né, a importância da doação de sangue. Viemos conversar sobre isso com a doação de sangue e a mulher. Estamos aqui dentro do movimento Mulheres da Hematologia, onde destacamos a mulher de todos os lados, como uma mulher que cuida e uma mulher que é cuidada, né? Então, meu nome é Violete Laforga, sou médica hematologista e hemoterapeuta na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Sou responsável técnica pelo EMEPAR aqui de Ponta Grossa. Trabalho também no Hospital Geral Unimed e na Clínica Araucária, onde eu faço hematologia geral. E estou aqui acompanhada dessas grandes mulheres e vou pedir para que elas se apresentem. Então, vamos lá a Carla, vamos por ordem alfabética. Tudo bem, eu sou a Carla, eu sou médica hematologista, e coordenadora da imunematologia da Fundação Para Sangue, participo como pesquisadora do projeto REDS, que estuda a doença falciforme e também doação de sangue. Eu agradeço muitíssimo o convite para estar aqui para falar de uma coisa tão importante. Bom, a Leni... Oi, gente. Meu nome é Leni Passos, eu sou médica, hematologista, hemoterapeuta. Eu digo que eu sou hemossaura, porque eu estou desde o início do Hemocentro do Amazonas, faço parte da fundação, também sou professora e faço algumas pesquisas em relação a sangue, anemias, no mestrado que a gente tem aqui. Então, sou muito bom encontrar todos vocês e a gente bater um papo bem legal sobre um importante tema que é a mulher na doação de sangue. Certo. E a Lorena? Meu nome é Lorena, eu sou de Recife, costumo dizer que eu sou mãe, médica, mulher, dona de casa e na parte médica eu sou hematologista hemoterapeuta de formação. Passei muitos anos, 10 anos, mais de 10 anos, como responsável técnica de algumas agências transfusionais e num desses momentos a gente conseguiu transformar um serviço mesmo, mudar o processo de trabalho do serviço, trazendo à luz o tratamento das anemias ferroprivas e não a utilização de transfusões para subir a hemoglobina antes de operar. Atualmente, eu estou na coordenação do Comitê de Equidade da BHH, também faço parte do REDS com a doutora Carla, e temos alguns novos desafios aqui pela frente em Pernambuco, e eu acho que ao longo dos anos a gente vai conversar sobre eles mais um pouco. E tenho certeza que você vai vencer os desafios, porque você é muito determinada, né, Lorena? Seja lá o que for. E você colocando sobre esse tratamento, essa ação que vocês fizeram tão brilhantemente em relação ao tratamento da anemia para cirurgias, né, em relação à reposição de ferro, para que se evitasse um uso excessivo dos hemocomponentes, acho que cabe um pouquinho para a gente começar na doação de sangue em mulher, porque a mulher, a anemia é a principal causa de inaptidão nas mulheres, né? Quando elas vão para doar sangue, principalmente na fase reprodutiva dela, na fase onde tem nós temos aí tanto as gestações, temos as perdas menstruais que nós temos, né? Então, poderíamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Começando Então, sem dúvida, né? Busca encarar o sangue como um órgão mesmo, né? E isso é uma mudança de paradigma, porque a gente sempre dizia que o sangue é um tecido que perfunde todos os outros, mas quando a gente toma conta da saúde desse sangue das pessoas, e aí as mulheres sim são uma população
específica e que sangra todos os meses, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado, né? Se esse sangramento mensal, se ele acontece de uma forma normal, por exemplo, se é até 7 dias, se há ou não o uso de absorventes noturnos durante esses 7 dias, o que já constitui uma anormalidade, por exemplo. É importante saber, por exemplo, que num ciclo menstrual completo, a gente perde 150 ml de sangue, é menos do que um copinho descartável que a gente toma água, por exemplo. Então, essas medidas, às vezes, estão no livro e a gente não consegue entendê-las, porque a gente fala 150 ml, e o que é isso, né? 150 ml. Como exemplificar isso para a população geral? Isso é um ponto super importante. Quando você perde sangue, você está perdendo ferro e, consequentemente, você precisa do ferro. E o que é que acontece quando eu faço hemotransfusão numa pessoa que precisa de ferro? Eu estou dando um componente valioso, finito, restrito, indispensáveis para pessoas que têm o sangue como única alternativa, como o paciente falciforme, como o paciente talassêmico, como o paciente com anemia plástica que não consegue um doador, como um paciente com insuficiência medular. Então, eu estou dando para alguém que não precisa um recurso finito e precioso para a vida de outro alguém que vai ficar sem esse produto, porque eu não estou cuidando adequadamente do sangue dessas pessoas. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente pensa não só como altruísmo, mas a gente pensa como uma questão de cidadania mesmo, né? A partir do momento que eu bem trato todos, eu consigo garantir para aqueles que têm o sangue como única alternativa de tratamento o sangue que eles precisam. Então, a gente está falando aqui sobre o cuidado integral e de forma sistêmica, não só sistemática, mas sistêmica mesmo. É entender como um todo e como a gente pode fazer diferença na vida dessas pessoas. E também, mesmo uma das causas dessa, além das perdas menstruais e tudo mais, dessa jornada da mulher, quando ela comparece para doar sangue, né, que faz ali o teste da hemoglobina e está dentro de um valor normal, ela pode sim estar aí com uma carência de ferro, né? Esse era o nosso papo, né? Esse era o nosso papo. A gente estava batendo, porque assim, a gente tem várias coisas em ser mulher. Então, uma das coisas é que mulher continua a despeito de sintomas. Então, você vai jogando para terceira, quarta importância. A gente estava discutindo, até para a doutora Lini falar, porque até você ter anemia, você tem os sintomas da ferropenia. E são astenia, cansaço, confunde com sintoma de depressão, e a mulher vai levando. Então, às vezes, o teste está normal, porque o HB não está baixo, mas isso não quer dizer que ela não esteja precisando, naquele momento, poupar o estoque de ferro dela, ou mesmo repor o estoque de ferro dela. E é uma coisa que a gente, a doadora se conhece mais do que ninguém, e a gente tem, é óbvio, que limites por legislação, que eles são diferentes para homem e para mulher, para considerar realmente a frequência menstrual, a questão das gestações. Entretanto, se no meio do caminho a ferropenia vem, isso tem que ter um clique a mais, porque às vezes é o cansaço que vem além do normal, aquela vontade de fazer nada, e às vezes vai naquela vala, tipo, não é, tá deprimindo, e às vezes não, é simplesmente ela tá começando, e isso principalmente para as nossas doadoras de repetição, né, doutora Lini? Exatamente. E uma coisa importante é que antigamente a gente não valorizava, mas hoje, numa conversa, numa triagem, a gente deve perguntar: você dorme bem? Você tem irritabilidade? Você tem esquecimento fácil? Porque as alterações nessa fase, elas são mais da cognição do paciente, elas não são tanto físicas. Então, a gente precisa perguntar, porque a importância da mulher é muito grande para manter os estoques de sangue estratégicos. Então, se a gente tira elas do circuito, essa doação cai também. Então, isso é no mundo inteiro, todo mundo quer resgatar esse contingente de mulheres que, basicamente, todo mês, pelo menos 10 a
20% dessas mulheres elas são descartadas, né? E esse é sangue que a gente perde. Então, nós interessamos que ela venha, mas venha com condições que a gente esteja atento, porque hoje a gente não pode só se preocupar em recolher o sangue. A gente tem que se preocupar em manter o doador no circuito. E para manter saudável, a gente tem que interferir. E interferência tanto na alimentação, correção da alimentação, correção de algum distúrbio menstrual, como foi falado aqui, mandar para o ginecologista avaliar, né? Verificar se ela é uma candidata, por exemplo, à menopausa, que é outra fase, onde, assim como no início da menarca, a menopausa também, a gente vê muitas mulheres se queixando, porque eu menstruo muito, porque veio uma semana, 2 semanas a minha menstruação, quer dizer, isso é uma perda significativa, como foi dito pela Lorena, né? Uma perda muito grande. Então, assim, hoje nós temos que ter essa preocupação. E eu acho que o PBM ele veio justamente para isso. Eu fiquei tão fã desse PBM que vocês nem imaginam. Porque depois que eu entendi o processo, eu falei, gente, estou apaixonada por ele. Por quê? Porque isso é o normal, o estímulo, que ele seja bem acolhido. Então, eu achei isso assim, muito bom, né? Então, nós temos, né, segundo o Hemoprod 2025, 43,7% das doadoras aptas são do gênero feminino, né? É uma quantidade significativa. E a inaptidão por anemia, se ela não existisse, eu acredito que as mulheres iriam ultrapassar os 50% né? Não tenha dúvida. Ia doar o que tinha e o que não tinha, porque realmente mulher faz isso. Isso é uma... Está discutindo mulheres, essa questão é bastante forte também, do altruísmo, do o senso de responsabilidade, e isso é muito feminino também. Então, vem, e por isso que a gente fala, não dá para passar por cima das limitações físicas e também de como a pessoa está se sentindo. Eu sei porque eu estava contando meu caso, eu tive uma ferropenia e até alterar o HB, para mim, aquilo era uma depressão. Então, assim, só que também, na hora que eu recebi o ferro, assim, em pouquíssimos dias de ferro, esses sintomas desapareceram. Então, a importância do reconhecimento, do tratamento, que nem a doutora Lorena falou, tratar o que existe, né? E não tratar com transfusão ou tratar... Realmente, ferropenia se trata com ferro e a recuperação é muito rápida. Mas se não tivesse, doutora Violete, com certeza a gente ia ter passando 50% mulher no banco de sangue, né? Acho. Com certeza. E falando assim de tratamento, outra coisa que a gente pensa muito é assim, tem um artigo bem antiguinho que ele fala assim, você sabe realmente tratar uma anemia ferropriva? Eu achei isso o máximo, porque eu acho que teoricamente todo mundo acha que sabe. Aí nós vamos para a prática, vamos ver se realmente as pessoas sabem a dose correta, que é pelo ferro elementar, não é pelo número, eu estou falando principalmente dos mais jovens, né? Que têm a tendência de serem seduzidos pelo propagandista de medicamentos. Então, eles olham aquilo, esse aqui é o último ferro que saiu, tal, isso aqui é ótimo e tal, não checam o ferro elementar. Então, o tipo de ferro que está lá, a quantidade, a maneira de se tomar o ferro oral, que o ferro oral é o mais comum, né? Se a gente vai dar 100 miligramas de ferro elementar uma vez por dia, mas se a gente vai dar 200, aí a gente já intercala de anão para evitar aquele fenômeno da epsidina que vai concorrer para bloquear essa absorção de ferro. Então, isso aí a gente tem que bater para ver se as pessoas... E o tempo? É o tempo que a ferritina normalizar. Pode ser 3 meses, 90 dias, mas pode ser muito mais disso, dependendo da perda que ela tem. E a outra coisa é sempre investigar por que você teve anemia. Como no caso da Carla, ela é vegetariana, então ela já é grupo de risco por si só, se ela não se alimenta adequadamente, ela poderá vir ter anemia. Né? Mas outras pessoas pode ser a menstruação, outras pessoas pode ser alguma úlcera, sangue oculto, né? Pode ser alguma hematúria. Então, a gente vai ter que
contemplasse as duas coisas, tanto o diagnóstico que é feito, quanto a causa para que esse tratamento realmente tenha efeito. Porque é muito comum a gente receber o paciente dizer assim, eu tomei ferro, mas não adiantou nada. Aí a gente vai ver quanto tempo tomou, como é que tomou, se investigou a causa está lá, continua sangrando. Então, realmente, você está tomando, é como um filtro aberto. Eu comparo com um filtro. Você colocou a água, deixou a torneirinha aberta, então ele está sangrando. Para ficar bem claro, para eles entenderem que não é bem assim. Eu de taco sem fundo. E a mulher, além de tudo, além da perda menstrual, ela também passa pela gestação, passa, né? A maioria, nem todas, mas a maioria das mulheres acabam passando pela gestação, pela amamentação, né? O parto, que tem sempre uma perda, por mais que a gente cuide, né? E depois ela vai acabar retornando ali, uma mulher que ela é doadora, ela passa por tudo isso, depois ela ainda retorna para a doação do sangue. Então, tudo isso tem que ser mesmo levado em conta. A triagem, às vezes, ela é feita rapidamente, né? Eu não sei como é feito. Aqui usa aquele, que é só invasivo. Você não pica mais. Me fugiu o nome do aparelhinho. Não sei se no de vocês é assim também, né? Mas ver só a hemoglobina mesmo, e às vezes acaba se tornando sempre mais rápida a triagem, e às vezes essas histórias acabam passando. A gente tem que estar sempre atento, quem é o profissional responsável da triagem, e também a doadora de sangue, né? Que passa por esse processo, ela também tem que estar ciente do risco que ela tem de estar ali precipitando um quadro de uma anemia, né, na doação do sangue. Então, para sempre ter esse cuidado também, né? Eu acho que essa mensagem de que a gente tende cada vez a uma medicina mais personalizada, e a gente também tende a uma doação mais personalizada. Então, é claro que nós temos as nossas regras que tem como maior pretensão proteger o doador, mas nada isenta o profissional que está fazendo a triagem de passar um pente fino e ver se aquela doadora de repetição não pode estar apresentando sintomas de ferropenia. Então, eu tenho um exemplo, que foi um exemplo que aconteceu com a gente. Então, a gente tem uma doadora de repetição, ela compete como MMA, é dona do cinturão. Então, vocês imaginam que é doadora de repetição, mas que também tem toda a demanda do esporte, um esporte de altíssima intensidade. E ela fez uma ferropenia e evoluiu para uma anemia e perdeu uma luta. Então, nesse momento, é aquela coisa assim, estava dentro da frequência? Estava tudo, estava, mas quando você conversava com ela, você já viu que ela tinha perdido um pouco do endurance nos treinos, estava dormindo pior, estava se sentindo, então assim, já tinha uma ferropenia, e que aí a gente fala, vamos personalizar, então cercar um pouco mais essas nossas doadoras, que doam sempre, para ver se em algum momento elas não podem estar fazendo ferropenia antes da anemia instalar, né? É verdade. Uma outra coisa que eu lembrei agora, que também, assim, eu não sei se é uma dúvida, mas aconteceu com a gente de precisar de doador raro, né? Então, a gente teve algumas situações em que a gente esbarrou no ferro no doador raro. E uma foi quando às vezes a gente tem a dependência de doadores raríssimos, e a mulher fica com medo que ela está menstruada. Não, mas eu estou menstruada, eu não posso doar. Então, assim, a gente está falando de menstruação, da frequência, de acompanhar, mas a menstruação em si, ela não é um proibitivo de se fazer uma inaptidão. Então, é algo que às vezes as pessoas têm o receio, principalmente se elas são chamadas para doar, elas, não, mas pelo amor de Deus, eu acabei de menstruar, eu não posso doar. Então, existe a preocupação do banco de sangue de evitar a ferropenia. Então, E o contrário, então, é verdadeiro. A gente já teve uma doadora raríssima, única no Brasil, para atender uma paciente. A gente teve que fazer política de exceção e ela doou 2 vezes por mês. Aí a gente fez reposição de ferro, acompanhou, fez ferritina, fez todo o acompanhamento. Ela não fez ferropenia, mas a gente ficou acompanhando para saber. Então,
garantir para o doador que o centro de transfusão, de coleta, vai cuidar dele e fazer aí o nosso papel na hora da triagem de passar um pente fino nessas nossas mulheres para ver como que elas estão, né? Eu acho que esse comentário é super importante. Maravilhoso. Eu acho que é super importante porque dentro do hospital, como enxergam a agência, né? Como uma unidade administrativa. Eu sempre trago a gestão. Olha, nós somos um setor de medicina transfusional. O nosso propósito no serviço é cuidar de pessoas. Então, acho que a gente precisa olhar para os nossos hemocentros, os nossos centros de coleta da mesma forma, né? Nosso propósito, e isso é uma premissa da hemoterapia, nós não podemos causar problemas ou gerar danos aos nossos doadores e nem aos nossos receptores. E a gente precisa, sim, ter esse olhar de cuidador, não apenas de triador. O que é que nós podemos fazer a mais? Porque você encontrou uma ferropenia, mas eu tive um amigo que me ligou, Lorena, eu estou cansado, 9 de hemoglobina, faço ferro inject ou eu não faço? Eu disse, faz sim, mas faz endoscopia e colonoscopia. Já fiz em setembro, era janeiro. Disse, mas você vai fazer de novo. Ele foi salvo pela colonoscopia, ele descobriu um linfoma nessa colonoscopia. Então, assim, é esse olhar cuidadoso que a gente precisa trazer, não apenas é uma ferropenia, é algo que precisa ser compreendido e tratado da forma adequada. E aí, assim, a gente realmente pode salvar vidas só com esse olhar. Imagina quantos doadores passam no hemocentro. Quantas pessoas a gente não tem que ter esse olhar mais cuidadoso. Quantos pólipos gástricos, intestinais, nos que a gente pode resolver o problema de uma pessoa que vive cansada. Às vezes ela não está química, mas ela vive cansada. Vive cansada, é verdade. Bom, só para registrar assim, aqui, a gente lembrar algumas coisas, né? Que a amamentação, ela pode, a doadora, ela pode retornar a doação de sangue após 1 ano, segundo a legislação, né? Que durante a gestação não dá para doar, que durante a menstruação ela pode doar o sangue, mas tem que ter esse olhar, se é como a Leni também estava comentando, a Carmen, enfim, todos nós, né? E se for uma hipermenorreia, se tiver uma perda importante, a gente tem que orientar e valorizar isso na hora da triagem também. O intervalo da mulher a cada 3 meses para que ela seja protegida mesmo, né? E após o parto, se for um parto normal, 90 dias, e o parto cesariano, 180 dias. Aí, então, a gente já vê, passou pela triagem, né? Aí vai para a parte da coleta de sangue. Não sei se tem mais alguma coisa da triagem que vocês acham aí que é importante. Várias coisas são importantes, né? Mas que vocês queiram dar uma relevância maior ali. Que acho que falamos ali uma coisa sobre a principal causa de inaptidão, que realmente é a ferropenia, né? A anemia na mulher, né? Então, se ela passou por esse processo, daí ali na hora da coleta tem algumas coisas que a gente também tem que acaba vendo, né? No número de gestações da mulher, para ver. Aqui no nosso serviço, a gente não coleta fezes, eu sou do interior do Paraná, tá, gente? Então, mas nos locais que tem a fezes, eu tenho mais de 2 gestações. Então, a gente, se for uma coleta do sangue total, o plasma ele é desprezado, né? E na férise não é coletado plaquetas, é isso? Alguém tem essa experiência aí para colocar para a gente também? E a gente é super feminista, a gente não é misógina no banco de sangue. Mas, na verdade, a orientação ela vem por conta da prevenção do trale, né? Então, a gestação ela traz uma das maiores riquezas da vida, que são nossos filhos, mas ela nos expõe também a antígenos que não são nossos. Então, daí a formação de anticorpos anti-eritrocitários, antiplaquetários, anti-HLA, anti-HNA, e começam as siglas, mas o trale, que é uma complicação pulmonar associada à transfusão,
ela tem as raízes principais na presença do anti-HLA materno, né? Homens também podem ter, mas a frequência em mulheres com gestação é maior, e daí você tem o cuidado de não coletar os volumes de alto volume plasmático das mulheres que tiveram gestação. Isso tem um impacto ali na ponta, né? E eu posso fazer um apelo aqui, Violete? Porque, na verdade, assim, eu acho que a gente está falando de HLA e a gente lembra dos anticorpos anti-eritrocitários, então, normalmente a gente sempre lembra, nossa, quem é RHD negativo tem risco de anti-D, então tem que tomar aquela vacina que é a imunoglobulina profilática no final da gestação e até 72 horas depois do parto. Só que a gente tem uma realidade no nosso Brasil ainda que essa é a principal causa de doença hemolítica do feto e do recém-nascido no Brasil, e muito por falha de administração dessa vacina. E quando a gente vai mapear as falhas, a falha às vezes é porque a mulher interna à noite e não se espera, por exemplo, ela teve um abortamento, ela teve um sangramento, não se espera a tipagem para indicar ou não o ROGAM, ou simplesmente não tem, e a gente sabe que isso acontece. Então, tem um programa na ProSangue que chama Bem Me Quere, que é o meu voto, que ele voa para o mundo inteiro, e eu sei que ele já voou para vários lugares do Brasil, que toda mulher, toda doadora que tem menos de 50 anos na ProSangue, se ela é RHD negativa, ela recebe automaticamente por e-mail, um e-mail falando, olha, você é D negativo e a orientação, caso você fique gestante, é essa. Se ela já tem anti-D ou se ela tem algum anticorpo anti-eritrocitário, também automaticamente aquilo vai para ela, já dando o nome do anticorpo e pedindo para ela ir para pré-natal de alto risco. E é uma coisa que não toma nada do nosso tempo, porque, por exemplo, no nosso caso, ele é feito diretamente do sistema, mas que para a mulher doadora isso tem uma relevância muito grande. Então, a gente já recebeu ligações dela falando, nossa, me senti cuidada, muito obrigada por me dizer que eu era, por exemplo, A negativo, eu não sabia, e eu tenho pretensão de ficar grávida, de levar essa informação para o meu obstetra, até ligação de obstetra, falando, olha, eu estou com uma doadora de vocês em um anti-K, e eu não sei o que fazer. A gente, meu Deus, é um KEL, pegou pelo Bem Me Quer. Então, assim, são mudanças bem simples que a gente faz, mas que a gente acaba cuidando da nossa população de mulheres. Isso é muito bom. Eu posso contar uma experiência de muitos anos atrás, quando eu terminei a residência no Hospital Servidores do Rio de Janeiro, e cheguei em Manaus, e aí eu comecei a ser chamada para fazer exsanguíneo transfusão. Falei, meu Deus, não passa 2 dias, eu sou chamada para uma exsanguíneo transfusão. Tem alguma coisa errada, porque nunca tinha visto tanto exsanguíneo transfusão em criança recém-nascida. Aí, conversando com os colegas, porque a gente não tem a tipagem, não sei o quê, parará, não tem o ROGAM, não tem e tal. Aí nós nos juntamos, como a gente tem a facilidade de ser o único centro que transfunde sangue, que dá doação de sangue, a gente tem um controle das agências todas, né? Então, vamos fazer o seguinte, todas as gestantes que chegarem aí, o banco de sangue, a moça vai lá, fura o dedo dessa paciente e vamos ver qual é a tipagem dela. Se ela for negativa, aí nós vamos chamar o colega médico para fazer o histórico dela. E já vamos comprar, aí nós compramos a vacina por um período de 2 anos, até que eles se organizassem para ter a vacina nas suas maternidades. Mas, com isso, acabou aquela história da gente sair de madrugada para fazer exsanguíneo transfusão em criança recém-nascida. Eu fui assistir, tinha um programa do Jô Soares muito engraçado, que ele dizia que ele era o pediatra. E aí chamavam ele 2 horas, 4 horas, 5 horas da manhã, e ele dizia, olha, esse horário só tem cachorro e pediatra na rua. E era uma graça, sabe? É verdade, porque a criança nascia mais ou menos bem, daqui a pouco começava a ficar ictérica, anêmica, e aí chamavam para fazer exsanguíneo transfusão. E os horários eram os feriados, era de noite, você não tinha nunca mais paz, né? Então, a gente reduziu isso. Com os pediatras, conversamos com todos eles, né? Colocamos eles para colocar a mão na massa, treinamos, demos curso de exsanguíneo transfusão e eles, então, passaram a fazer. Hoje, essa situação não está mais para o Hemocentro adquirir. O Hemocentro só faz os testes quando eles estão positivos e aí eles desdobram
para fazer outros testes, ver se não tem outro anticorpo, etc. e tal. Mas não há mais, já existe esse fluxo razoável. Agora, eu não achei muito interessante no seu caso, porque você pegou uma população doadora, né? E isso é muito interessante. Eu acho que a gente tem que também dar uma olhada nisso, nas nossas doadoras que são multíparas e tal, como é que elas são, como é que elas estão tendo esse apoio. Achei muito legal isso aí. E não custa nada. E assim, e tirar Pois a é. informação da cabeça, porque às vezes vem assim, eu sou mulher, eles vão jogar meu sangue fora. Não! Não, lembra, 43%. Então, assim, não. A primeira é que não. Existem restrições para componentes de alto volume plasmático, plasma e plaqueta? Sim, existem. Entretanto, eu acho que é uma contrapartida a gente também dizer quando esses anticorpos podem fazer mal para elas. E aí a gestação é um dos momentos em que a gente pode sim informar e falar: a gente sabe que vocês têm maior risco, mulheres que tiveram gestação têm. Então, olha aqui, a gente dá a resposta para vocês. Se tiver, tá explicadinho. Se for negativo, a gente também vai dar explicadinho, para que ninguém precise te dispensar no meio da noite com um abortamento, porque não tem como fazer a tipagem de madrugada. Isso. E aí, isso pode comprometer o seu futuro reprodutivo. Partida de a gente cuida, que é isso que a gente está, né? Que a Lorena bem falou. A gente cuida de vocês também. É nossa corresponsabilidade, por exemplo, ter nas mãos um dado que é medicamente acionável, então eu tenho algo a fazer com uma tipagem RHD negativo, com anticorpo irregular de relevância para uma gestação, e eu tenho que, nesse momento, devolver isso para ela e me colocar à disposição para quando isso for um potencial problema, eu também estar ali para tirar as dúvidas do colega. Isso aí. Muito, muito importante isso, sem dúvida nenhuma, né? E acho que sim, inclusive, existe a pesquisa, né, do pai positivo, e aí todos eles recebem, né, essa tipagem ali, essa eritrocitária, bem completa, e eu acho que a orientação o que fazer com isso é muito importante, porque senão chega com aquilo e não sabe como proceder. Então, Carla, nós vamos conversar bastante sobre esse projeto de então, vocês. vamos fazer voar para o Brasil inteiro. Para mim, tinha que ser legislação. Você vai dar para a mulher o resultado da tipagem, do anticorpo, você coloca uma observação do que ela tem que fazer com aquilo, se ela tiver muito gestante. Legal. Vamos conversar bastante sobre isso. Acho que vale bem a pena. E assim, é um cuidar que não se estende. Você cuida da mulher, mas isso se estende à família toda, né? Você cuida da mulher, mas ela tem seus filhos, ela terá outros filhos de maneira saudável. A gente tem aí 62% da nossa sociedade, e as mulheres são as chefes de família. Então, na realidade, a gente não está cuidando de um binômio, como a gente fala nas maternidades. Eu sou de maternidade. A gente está cuidando de toda a sociedade que passa por nós, não é? E assim, o como é importante, coisas muito simples. Como é barato perguntar? Como é barato examinar? Como é barato mandar um e-mail? E quanto isso é valioso para uma família inteira que pode ter aquela mãe, aquela mulher, aquelas crianças, todas saudáveis e convivendo umas com as outras. E o tamanho do transtorno que pode ser gerado quando a gente não só não tem esse cuidado, como a gente não traz isso também à educação. A educação do paciente, da família e da própria sociedade. Quantas pessoas não deixam, por exemplo, de ir a um hemocentro porque elas têm medo de serem inaptadas porque estão menstruadas, por exemplo, ou porque já gestaram, ou porque são RH negativas e elas já sabem. Então, quanto a gente pode fazer com tão pouco recurso investido financeiramente falando? Beleza. É verdade, Lorena, temos muitas coisas aí para caminhar, né?
Então, bom, seguindo ali, então nós temos isso dali, onde impacta nas mulheres na doação de sangue também o número de gestações, tanto para que ela tenha essa informação para ela, né, quanto na doação em si. E aí, passando disso dali para a mulher recebendo esse sangue, né? Então, existem, não sei qual que é a opinião de vocês ali, né? Talvez eu saiba, mas acho que vale a pena a gente falar. Existe muita dúvida em relação a fazer uma filtragem das bolsas para pacientes nulíparas ou para pacientes multíparas. Alguém tem alguma observação a fazer sobre isso? Vocês têm alguma experiência com isso? Sou uma defensora da leucodepressão universal. Existe uma restrição orçamentária, mas eu tenho certeza que isso também é algo que a Coordenação Geral de Sangue leva muito em consideração. Agora, nós temos as indicações por legislação, que são as indicações que, se nós temos um recurso para ter uma leucodepressão, são as indicações em que a gente deve despender o nosso filtro. Uma vez atendida essas, é claro que a gente sempre vai tender a atender aqueles pacientes em que a presença de anticorpos pode ser mais ou menos deletéria. Então, pacientes com aplasia, com anti-HLA, a gente sabe que é ruim, com plaquetopatias. Então, eu sempre falo assim, eu sou defensora da leucodepressão universal. Para mim, todo mundo receberia. Só que, enquanto não há, sigamos a portaria. E depois disso, sigamos aquelas indicações que a gente sabe que se o paciente formar um anti-HLA, vai ter uma repercussão muito ruim na vida dele. Então, pessoa com transplante que vai transplantar, pessoas que recebem transfusão muito frequentemente, quem sabe que pode dar problema. Agora eu brinco, por que eu falo que eu estava quase dando risada aqui? Porque uma das vezes, na minha gestação, eu sou um compêndio de medicina, eu tive um sangramento e eu caí 4 pontos de hemoglobina. Meu Deus. E eu fiquei internada com 4 pontos de hemoglobina menos. E assim, tomando ferro, porque eu sou também, Lorena, uma pessoa que acredita no ferro. E eu acredito, e eu tomei, eu melhorei. E eu falava, não, vai subir rápido, a minha medula é boa, a minha medula vai. Mas vinha todo mundo falar assim, não, por favor, transfunde, ou pelo amor de Deus, C grande negativo, S grande negativo, leucodepletada. Aí me falava assim, mas você não tem indicação de fenotipada nem de filtrada. Eu falava, mas eu quero minha bolsa Louis Vuitton, pelo amor de Deus, então brincadeira essa parte. Eu falava, eu queria fenotipada e filtrada, mas eu sei que existem indicações e que a gente tem que atender primeiro aquilo que formalmente tem maior risco. E aí, assim, infelizmente, só ser mulher não preenche a nossa Louis Vuitton. Mas que eu pedi, pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa comigo, ser grande, e leucodepletada. Então, mas vamos com portaria e vamos trabalhar para que, em algum momento, a gente tenha a leucodepressão universal, porque o leucócito está sobrando na história, né, gente? Eu concordo com você, viu, Carla? Eu também, mas nós temos que ter uma meta. Então, eu acho que essa pode ser uma das metas que a gente tem e acredito que isso, com o tempo, vai ser possível, sim, né? É um fator muito importante e que todo mundo, se pudesse escolher, teria essa opção, né? E aquele Vuitton, né? É verdade, bem isso mesmo. Bom, acho que nós já chegamos ali no nosso tempo. Estou adorei aqui conversar com vocês. Gostaria que vocês ali, em uma palavra, aí, colocassem essa importância desse tema que a gente tem, do que a gente está conversando aqui, e já deixo em aberto para que esse tema continue. Acho que a gente tem que continuar o ciclo do sangue com a mulher. Aqui nós estamos falando da doação de sangue, no comecinho ali dos cuidados da mulher, mas tem na transfusão, em si, no ato transfusional, mas tem muita coisa para a gente falar, né? Então, já fica aqui já linkado para que nós possamos continuar essa nossa conversa. Então, vamos voltar, assim,
a falar. Carlos, tem alguma coisa a dizer ali para terminar? Vou em ordem alfabética, tá, gente? Uma palavra seria a sororidade. Enquanto uma mulher ajudar outra mulher, uma mulher pensar em outra mulher, uma mulher tiver assim sintonizada com a realidade das outras mulheres, porque é diferente de ser homem, e tem coisas muito boas nisso, e tem coisas que precisam ser olhadas. Então, enquanto uma mulher olhar para outra, pensar em outra, cuidar de outra, a gente vai estar bem. Então, acho que é sororidade que ficaria como uma palavra aqui para o nosso podcast. Excelente, muito obrigada. Leni? Bom, eu quero dizer primeiro que eu estou honrada dessa companhia maravilhosa, Lorena, Carla, Violete, e é também a primeira vez que eu participo desse podcast, né? E dizer para vocês que eu estou muito esperançosa que a gente possa influenciar e trazer resultados, né, bons para o nosso sistema transfusional. Eu acredito muito nisso, porque hoje a comunicação, né, como nós estamos fazendo aqui, ela é um ponto fundamental para a gente levar o conhecimento, e nós estamos fazendo isso. Então, eu acredito que nós vamos ter uma meta, né, e essa meta a gente vai cumprir da melhor maneira possível, né, com todos e outros colegas que também hão de vir também no podcast, né, cada um no seu tema, mas eu acredito que o primeiro passo está dado, e é uma vitória para todos nós, mulheres, estarmos aqui num podcast só de mulheres. Parabéns, mulheres. Obrigada, Leni. Lorena? Então, eu vou trazer uma palavra, mas eu vou fazer um link aqui. Eu acho que a palavra é equidade. Doar sangue salva vidas, sim, e deve ser feita sempre para as pessoas que têm sangue como única alternativa de tratamento. Gerenciar o sangue das pessoas de modo que a nossa população tenha um sangue saudável, reserva o sangue doado para pessoas que têm sangue como única alternativa e melhora a vida das pessoas que precisam de um olhar mais cuidadoso para o seu próprio sangue e melhora a vida das pessoas que dependem de transfusão para continuarem vivas. Então, isso é uma questão de cidadania. E a gente precisa tomar essa bandeira para si e promover isso no nosso Brasil inteiro, onde nós estivermos. Perfeito. Bom, maravilhoso, Lorena. Então, olha, essas mulheres maravilhosas ali, só tenho a agradecer a presença de vocês, e acho que é isso, a educação, a conversa e essa divulgação de conhecimento, essa expansão de conhecimento, em todos os sentidos, é o que vai fazer com que a gente torne o mundo melhor em tudo, né? Em tudo, dentro da nossa área e dentro do universo inteiro, né? Então, vamos lembrando aqui que nós temos dentro da BHH o programa Um Só Sangue, onde ele coloca direcionado a essa parte de doação de sangue, tem vários programas ali dentro, onde é muito importante os programas que tem ali, e todos estão convidados a conhecer esse programa Um Só Sangue. Também convido a todos a seguirem a BHH nas redes sociais, para que tenha sempre a informação da nossa associação, as informações pertinentes da hematologia, a hemoterapia e a terapia celular, sempre com muita dedicação de todos ali, né? Então, muito obrigada a todos, obrigada, meninas. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. 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 Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.